Bora explicar também sobre o futuro de Marcos Antônio e Breno Bidon, jogadores do São Paulo e do Corinthians, ambos especulados no Flamengo. Só deles interessa de verdade. Para completar, tem empresário criticando publicamente alguém no São Paulo. A gente só não sabe se foi o recado pro Crespo ou pro Luciano, aumentando ainda mais a crise no tricolor. Preciso falar também sobre o futuro de Savarino, que não será no Fluminense, embora ele siga à venda no Botafogo. E fala também sobre as chances de Júlio Casares sofrer impeachment. Para completar, as últimas do mercado e craque esquecido no futebol dos Estados Unidos. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Evander. Você vai lembrar dele, meia atacante brasileiro de 27 anos de idade, em outras janelas, foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o pai e empresário do Evander para saber se em algum momento para 2026 ele foi especulado por times nacionais. E a resposta foi não. Isso me chama bastante atenção, porque foram duas ótimas temporadas, as mais recentes no futebol dos Estados Unidos. Em 2024, pelo Portland Timbers, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências. Participação em gol superior a um gol por partida. Ele se mudou para o FC Cincinnati, comprado por 15 milhões de dólares, e na primeira temporada na Casa Nova, 43 jogos, 22 gols e 17 assistências. Por 2 anos seguidos, o Evander esteve na seleção da Major League Soccer ao lado de Lionel Messi. E aí vale a lembrança de que o Lúcio Acosta, que tem jogado muito bem pelo Fluminense, que o Almada, que arrebentou com a camisa do Botafogo, foram alguns dos atletas que fizeram sucesso nos Estados Unidos, talvez nem tão grande quanto o Evander, e acabaram por continuar a jogar bem no futebol nacional. Caberia no seu time do coração. Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Júlio Casares conseguirá escapar do impeachment no São Paulo? Você sabe que na próxima sexta-feira, membros do Conselho Deliberativo vão se reunir para debater sobre o tema e a votação acontece na própria sexta. São 254 conselheiros aptos a votar e há necessidade de pelo menos 191 votos para que o Júlio Casares termine a próxima sexta-feira empiachado. Apesar de ter perdido praticamente todos os apoios, até o Grupo Participação, do qual o Júlio Casares é parte, o Grupo Participação nas últimas horas emitiu um comunicado liberando todos os membros do conselho desse grupo a votarem como bem quiser. Votação fechada com obrigação do presencial não vai ter voto online, e é isso que pode acabar salvando o Júlio Casares. Hoje, a expectativa é de que ele tenha cerca de 67 votos a seu favor. Com esses 67 votos, sobrariam para a oposição 187. Faltariam apenas 4 votos para que o Júlio sofresse o impeachment. Mas a expectativa é de pouca presença ou de uma baixa presença de conselheiros. A gente está em meio ao período de férias e vários desses conselheiros estão viajando. O pessoal da oposição está se mobilizando para que todos possam comparecer e tirar o Júlio Casares. Mas hoje, apesar de ter perdido completamente o apoio em meio a uma série de denúncias, a tendência é que Júlio Casares permaneça no São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Fluminense e também sobre Savarino. Nas últimas horas, o tricolor carioca anunciou que desistiu de contratar o meia-atacante venezuelano do Botafogo, mesmo com o Fogão tendo feito enorme pressão nos últimos dias para que o Savarino trocasse General Severiano pelas Laranjeiras. A pressão não funcionou. Savarino não respondeu ao Fluminense, que decidiu retirar a proposta. Flu já havia se acertado com o Botafogo há uma semana, para o pagamento de uma grana, além da cessão em definitivo de Wallace Davi, volante que interessa ao Botafogo já há algum tempo. Savarino voltou da Venezuela na terça-feira, começou a se reunir com dirigentes do Fluminense na quarta, mas não demonstrou a intenção de se mudar para o rival. Diante desse cenário, o Fluminense desiste da operação, mas o Botafogo insiste em encontrar um clube para o Savarino. O Botafogo entende que o custo de R$ 1.200.000 por mês do meia-atacante venezuelano, ele é o segundo jogador mais bem pago do Botafogo, esse custo não se compensa. Até por isso, o Botafogo segue aberto a propostas para liberar o jogador. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?
Marcos Antônio será vendido pelo São Paulo ao Flamengo? Se você perguntar para qualquer dirigente do São Paulo, a resposta será não. Mas, entre dirigentes do Fla e representantes do atleta, a versão é completamente diferente. Os dois lados estão bem otimistas de que essa negociação possa ser concretizada depois da sexta-feira. Por que sexta-feira, 16 de janeiro? Essa é a data da reunião que vai votar o impeachment do presidente Júlio Casares. Imagina que o Júlio, precisando de votos de conselheiros, anuncia na semana que antecede essa votação a venda do Marcos Antônio, principal atleta do clube. Se ele tinha ainda alguma chance de se manter no cargo, essa chance vai para o espaço. Mas São Paulo não admite, mas pode sim vender o Marcos Antônio depois da votação do impeachment, até porque o Flamengo promete vir com proposta extremamente alta. O atleta já topou se mudar do tricolor para a Gávea. A proposta para o jogador é super interessante. Além da possibilidade de ser protagonista em um dos principais times da América do Sul, o Marcos Antônio terá direito a um belo aumento salarial. São Paulo não quer falar sobre o assunto com o Flamengo até a votação da próxima sexta-feira. Quero registrar que, em paralelo ao interesse do Flamengo no Marcos Antônio, há a vontade do São Paulo em contratar Alan. E o Flamengo já deixou bem claro que topa emprestar ou negociar o Alan em definitivo, desde que o tricolor conceda a venda em definitivo do Marcos Antônio. A partir do fim da próxima semana, essa história deve esquentar. Quero completar contando que essa é a segunda negociação que depende da votação do impeachment de Júlio Casares. O tricolor já tem um acerto fechado com o Red Bull Bragantino e com representantes do Rodriguinho. O meia-atacante de 21 anos de idade, que não quis renovar contrato com o São Paulo, está acertado com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo ainda ficando com 15% dos direitos de uma futura venda. Mas essa transferência vai ser concretizada assim que a votação do impeachment for encerrada. Quero falar agora sobre o São Paulo. Quando você pensa que nada pode piorar, você está completamente enganado. Na estreia do Campeonato Paulista, o tricolor tomou 3-0 do Mirassol em Mirassol. E depois da partida, Júnior Pedroso, que é empresário de 3 atletas do São Paulo, usou as redes sociais para criticar. E o curioso é que o Júnior Pedroso tem um perfil super calmo, tranquilo, não é de se envolver em confusões. Só para lembrar, ele é representante do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha. O Júnior escreveu o seguinte, abre aspas, líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. A grande questão a partir dessa declaração foi se o recado se portou ao Crespo ou ao Luciano, que depois da partida previu um 2026 ainda pior do que o de 2025. Imagino que o recado deva ter sido para o Crespo, embora não tenha existido a comprovação. Vale a lembrança de que os 3 atletas do Júnior Pedroso começaram a partida no banco de reservas. O Lucas Moura e o Ferreira até entraram no segundo tempo, quando o São Paulo melhorou e criou chances para diminuir o placar. Tava 2-0 para o Mirassol, o São Paulo perdeu algumas oportunidades, no contra-ataque no finalzinho tomou 3-0. Já Pablo Maia nem sequer do banco saiu. Júnior Pedroso, nessa mesma postagem, ainda escreveu, abre aspas, líder tem que liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou? Apenas assuma e tente aprender com seus erros. E se você acha que a crise no São Paulo é só técnica, vale a lembrança de que na sexta-feira, Júlio Casares passará pelo processo de impeachment, haverá votação no Conselho Deliberativo. E para piorar de vez, o Fantástico apresentou uma longa matéria sobre toda essa questão envolvendo o extracampo tricolor e revelou que Nelson Ferreira, diretor adjunto que saiu do São Paulo, ao lado de Carlos Belmonte, é investigado pela polícia por ter aberto 15 empresas diferentes durante o período em que foi diretor do São Paulo, de 2021 até o ano passado. Uma novidade de mercado no meu São Paulo? Bora lá! Eu contei no vídeo anterior, e é uma informação importante, o São Paulo, não vai avançar na possibilidade da venda do Marcos Antônio até, sexta-feira. Por que sexta-feira? Sexta-feira é o dia da votação do impeachment, tá? E há 2 negociações estagnadas por conta dessa votação. Primeira delas, a possibilidade de o Marcos Antônio virar reforço do Flamengo. O Flamengo promete uma proposta bem grande, o Marcos Antônio já aceitou jogar no Flamengo. Essa história só vai avançar depois que a gente tiver uma definição se o Casares fica ou não. Segundo ponto,
Segunda negociação que depende dessa votação de sexta-feira. Rodriguinho está fechado. Tava falando sobre, a situação do Marcos Antônio. Queria só explicar que o Rodriguinho já tá acertado com o Red Bull Bragantino, mas a ideia do São Paulo e do Red Bull Bragantino é esperar por essa negociação envolvendo por essa definição do presidente, tá? Fala minha família, beleza? Então, mais um giro de notícias do São Paulo, né? Atualizações de mercado, bastidores e finanças para você ficar atento e antenado sobre tudo que está sendo falado no dia a dia do tricolor paulista. Então, peço a você humildemente para deixar o like nesse vídeo e se inscreva no canal para ficar sempre atualizado nas últimas informações do tricolor paulista. Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo até aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos tudo para cima. Tchau, tchau. Fui.